inserção de novas tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem. Nós teremos, então, quatro encontros para discutir questões relativas à apropriação dessas tecnologias, qual o contexto de surgimento dessas tecnologias, de que forma elas estão presentes no cotidiano da comunidade escolar, então de que forma elas têm sido utilizadas dentro de sala de aula, como nós, professores, estamos lidando com essas tecnologias, qual é a forma, qual é o caminho possível para que essas tecnologias sejam utilizadas da melhor forma possível no processo de ensino e de aprendizagem. Desde o início das nossas discussões, vocês vão perceber que o grande foco é a gente tentar compreender esse contexto de surgimento das tecnologias e entender que essas tecnologias, essas novas tecnologias da informação e da comunicação, elas são um instrumental, elas são ferramentas que possam facilitar ou mediar esse processo de ensino e de aprendizagem. Então, na verdade, as nossas discussões aqui em sala de aula, elas não serão nada próximas, por exemplo, de um tutorial, como usar um blog ou como usar algumas outras plataformas que estão disponíveis. Na verdade, o nosso papel aqui, ou o grande objetivo da disciplina, é fazer com que a gente compreenda o contexto de surgimento dessas tecnologias e de que forma que essas tecnologias alteram esse processo de ensino e também de aprendizagem. Então, qual é o melhor caminho para a gente introduzir essas ferramentas dentro do contexto? Mas, antes de tudo, nosso principal objetivo é fazer com que a gente compreenda quais foram as mudanças decorrentes da inserção dessas tecnologias no contexto educacional. Então, a gente vai tentar entender quais foram as alterações, as modificações ou as transformações que essas tecnologias trouxeram para esse processo. Muito mais do que um tutorial de como usar determinadas ferramentas. Claro que em algum momento, quando, por exemplo, a gente estiver falando dos AVAs, dos ambientes virtuais de aprendizagem, a gente vai discutir um pouco sobre a construção desses ambientes, como mediar, como gerenciar esse espaço, né, esse espaço virtual que é compartilhado com os alunos, né? Então, um caminho possível para isso. Mas a ideia não é que a disciplina sirva como uma espécie de tutorial, pelo contrário. Aqui o nosso papel é refletir sobre o contexto de surgimento, refletir sobre as transformações em decorrência dos usos ou da inserção dessas tecnologias no contexto educacional. Hoje, então, é a nossa primeira aula da disciplina, a primeira de 4 encontros que nós teremos. Nós vamos começar a falar sobre as tecnologias e a educação, um desafio docente. Então, como nós, professores, podemos nos familiarizar com essas ferramentas, como nós podemos compreender, porque muitas vezes também a gente entende a palavra tecnologia ou associa a palavra tecnologia apenas como instrumento. E quando a gente fala da expressão, se a gente pensar etimologicamente, né, na origem dessa palavra, a tecnologia significa técnica, mas também um estudo sobre a técnica. Então, a gente não vai falar sobre os equipamentos, só sobre essas plataformas, mas também formas de compreender essas transformações sociais, essas transformações no ambiente educacional com a inserção desses novos recursos. Nós vamos entender também que a tecnologia não foi inventada na década de 90, por exemplo, com o surgimento dos computadores. Tecnologia é todo o recurso que sirva de alguma maneira para facilitar o nosso cotidiano, mas também demanda de nós, no caso do processo educacional, de nós professores, uma compreensão dessa nova dinâmica. Então, a gente só consegue utilizar essas ferramentas no contexto educacional de uma maneira correta ou de uma maneira intencional quando a gente conhece essas ferramentas, mas a gente entende principalmente, ou a gente define quais são os nossos objetivos pedagógicos. Então, a ferramenta só vai ser importante, ela só vai ser útil no processo de ensino e aprendizagem quando ela estiver a serviço de um objetivo, quando ela estiver a serviço de uma intenção pedagógica, que é a grande ideia de planejamento de aulas com tecnologia, né? Então, a gente vai começar a falar sobre esse desafio docente de utilizar as tecnologias, de compreender esse contexto de surgimento, de compreender quais foram as transformações também trazidas para o contexto educacional com o uso dessas ferramentas. A gente vai para o quadro, então, para dar início para as nossas discussões, para mostrar para vocês alguns detalhes sobre a nossa aula, né? Então, para vocês entenderem a unidade de ensino, quais são as competências exigidas para isso, para a nossa aula de hoje também, um resumo. Então, vamos lá, ó. Unidade de ensino, tecnologias e educação, um desafio docente, é o tema da nossa primeira aula. Competência da unidade de ensino, conhecer os recursos tecnológicos e suas aplicabilidades em espaços educativos formais e não formais. Então, a gente vai conhecer esses recursos, mas também a forma adequada de aplicação dessas ferramentas ou desses recursos tecnológicos no processo de ensino e de aprendizagem.
E aí, então, falando das palavras-chave, quais serão os temas pertinentes da aula? Novas tecnologias da informação e da comunicação, novos paradigmas educacionais e também alguns temas importantes sobre a formação docente para o uso dessas tecnologias. E aí vocês já conhecem como a nossa aula funciona, né? A gente sempre trabalha com esse convite ao estudo, depois a gente vai falar sobre as situações problema. Então, para que a gente possa dar início para a aula de hoje, o convite ao estudo. Vamos entender qual é o contexto, então, partindo de qual problemática, partindo de qual referencial a nossa aula começa hoje. Então, o convite ao estudo é para que a gente possa contextualizar quais serão os temas que serão discutidos aqui na nossa aula de hoje. Então, vamos para o quadro para que eu possa, então, fazer esse convite ao estudo para vocês. Vamos lá. Bom, tendo em vista que estamos desenvolvendo a competência de conhecer os recursos tecnológicos e suas aplicabilidades em espaços educacionais formais e não formais, vamos estudar juntos desde o que é tecnologia até a formação de professores e professoras frente a uma realidade na qual dispositivos eletrônicos competem com atenção nas salas de aula ou ajudam os professores nessa competição. Bom, então 2 temas importantes aqui. Primeiro, a definição do que é tecnologia, e aí para nossa aula de hoje também, aspectos relacionados à formação de professores e de professoras nesse contexto. Então, a gente vai começar desde o início da nossa aula trazendo alguns referenciais teóricos. Então, é muito importante que quando a gente fale sobre tecnologia, a gente não fique, então, como eu disse para vocês, nessa ideia de que a aula vai ser um tutorial, ensinando passo a passo como usar determinadas ferramentas. Pelo contrário, nosso objetivo aqui é trazer uma discussão teórica que possa dar um respaldo para vocês, para quando vocês forem utilizar essas tecnologias em sala de aula, ou como pensar um planejamento de aula partindo da utilização dessas ferramentas, né? Então, a gente define qual é o objetivo pedagógico e aí sim a gente tenta compreender ou a gente tenta selecionar qual a melhor ferramenta pedagógica para atender a esses objetivos. Então, mais uma vez, a gente sempre vai começar pensar sobre uma aula utilizando qualquer tipo de recurso tecnológico, e recurso tecnológico, como a gente vai ver, não é só um computador, não é só uma plataforma que seja digital interativa. Utilizando qualquer recurso, qualquer tipo de tecnologia, a gente parte então da intencionalidade pedagógica, a gente parte do objetivo daquela aula. E aí sim, a gente seleciona quais são as melhores ferramentas para esse contexto. Então, para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai para o vídeo de abertura, para que vocês possam, então, compreender de uma maneira mais pontual quais serão os temas tratados na nossa aula de hoje. O tema principal é a formação docente, mas para que a gente possa falar sobre a formação docente, outros temas também serão tratados aqui na nossa aula de hoje, nas 4 situações problemas que a gente tem pela frente. Então, vamos para o vídeo de abertura. Tecnologia é a razão de saber fazer, segundo a origem das palavras tecné e logia, que vem do grego. Nós transformamos objetos em instrumentos e fabricamos utensílios que resolvem os nossos problemas, facilitando as nossas vidas. A escrita é uma tecnologia, por exemplo. Claro que hoje são os computadores, tablets e smartphones que representam a tecnologia pra gente. Mas até chegar nesse ponto, a tecnologia mudou toda a nossa estrutura social. Tivemos 3 revoluções industriais e tecnológicas. A relação da tecnologia com a educação não se trata apenas da aplicação das novas tecnologias em salas de aula. As mudanças tecnológicas mudaram paradigmas e transformaram a sociedade. O modo de ensinar faz parte do ser da nossa sociedade e a própria educação propaga esses valores. Então, se a tecnologia muda os paradigmas de uma sociedade, a educação é diretamente afetada. Graças às evoluções dessa área, a sociedade passou do paradigma tradicional, com a revolução científica, industrial e o iluminismo, para o paradigma moderno, quando Einstein apresentou a teoria da relatividade. Como isso afetou a educação? Bom, vou dar uma palhinha para você. Essa ideia de que nada é definitivo e que o conhecimento é mutável coloca o indivíduo como participante na construção do seu conhecimento. Ele não é mais um depósito de informações externas. Isso nos coloca alguns desafios importantes. Essa mudança de paradigma aconteceu faz tempo e a educação ainda não evoluiu tanto. Dentre outras coisas, aquele que faz a mediação do aluno com o conhecimento,
O professor precisa ser formado para atuar com as tecnologias no contexto desse novo paradigma. Vamos entender melhor quais são os desafios para a utilização das novas tecnologias em sala de aula? Durante muito tempo, a aprendizagem foi vista por alguns como uma via de mão única, ou seja, o professor lá na frente ensinava e o aluno aprendia. Hoje, professores e alunos estabeleceram uma parceria, definindo os novos parâmetros no processo ensino-aprendizagem. Os recursos tecnológicos deram um empurrãozinho. Um mix de tecnologia que ele pode lançar a mão pode facilitar muito esse aprendizado, pode tornar a educação mais instigante, mais estimulante, mais motivadora. O cérebro consegue armazenar uma quantidade de informação significativa quando você trabalha com muito mais imagens de som do que só de texto, porque a questão digital ela integra essas linguagens de forma concisa. Então é um elemento que nós teríamos que trabalhar muito mais do que trabalhamos hoje em sala de aula. Como vimos, a tecnologia pode ser uma excelente ferramenta para a educação, mas a capacitação dos professores é assunto sério. Isso porque, para muitos deles, a tecnologia ainda hoje precisa ser desvendada. Foi isso que aconteceu com a Joana Dark. Ela participou de um curso de capacitação em tecnologia voltado apenas para professores. As primeiras dificuldades apareceram e, para a surpresa dela, a solução veio de uma criança. Está precisando de ajuda, professora? Aperta aqui. Ó, você deve colocar aqui. Em pouco tempo, ela formou na escola em que trabalhava uma turma de alunos monitores de informática. O que me chamou a atenção, ele não fez o serviço para mim. Então, ele foi indicando os passos e eu fui fazendo. E aí eu observei que, a partir dali, tinham outros alunos com a mesma qualidade, com a mesma capacidade, com a mesma educação, para estar auxiliando eu e outros professores. Porque era a nossa maior dificuldade. É natural que os alunos em sala de aula tenham mais facilidade em utilizar a tecnologia do que os professores. Afinal, eles são os nativos digitais, enquanto os docentes são os imigrantes digitais. E a iniciativa em manter-se atualizado é muito importante. O professor tem que ter a humildade de aprender até com seus próprios alunos ou tentar o máximo possível se atualizar, fazer cursos de reciclagem, cursos de aperfeiçoamento que possibilitem esse aprendizado para saber lidar com essas novas formas de ensinar. Ao professor cabe o grande desafio de coordenar todo esse processo, mediando então o caminho do aluno rumo ao conhecimento. Nós temos que pensar a didática e a metodologia para o século XXI. E trabalhar no século XXI precisa trabalhar em sintonia com as novas tecnologias. O mundo faz assim. Que tal a gente começar a pensar que o mundo está inteiro aberto? E aberto por causa da tecnologia. As conexões hoje são infinitas e no planeta inteiro, né? Então não dá para você se fechar naquele mundo chamado livro. Ficar em um autor o semestre inteiro. Eu acho isso uma pena. Na situação geradora de aprendizagem, você será um professor em uma escola que não utiliza novas tecnologias na sala de aula. Em cada uma das situações problema, você terá que refletir sobre alguma questão que envolve o uso da tecnologia. Agora é hora de se aprofundar. Acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar. E é fundamental que você faça as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões. Está tudo disponível no seu ambiente virtual. Bons estudos e até a próxima! Bom, então de volta, vocês acabaram de assistir o vídeo de abertura da nossa disciplina, então são os pontos que serão tratados aqui na nossa aula de hoje, e vocês viram, né, que é um tema muito amplo, um tema que parte, por exemplo, desses questionamentos sobre quais formas de utilização de tecnologias, quais são os desafios, passa também pela ideia de uma formação docente, ou qual a formação docente mais apropriada para essa utilização das tecnologias, então o que nós, professores, precisamos aprender para também utilizar essas tecnologias em sala de aula. A gente vai discutir também algumas questões relacionadas aos incentivos. Então, o Brasil, né, pensando numa esfera federal, numa esfera estadual e municipal também, qual tipo de investimento tem sido feito no nosso país para o uso de tecnologias. Então, quando a gente fala sobre essa questão ligada ao contexto educacional, realmente muitos temas surgem e muitos temas são muito fundamentais. Como a gente viu aqui, a gente sempre vai discutir pensando em trazer um arcabouço teórico para que a gente entenda essa questão das tecnologias de uma
uma maneira muito mais ampla. Então a gente tem 2 autores de referência que eu sempre vou retomar aqui e é importante que vocês conheçam mais a fundo. O primeiro deles é um autor chamado Marshall McLuhan. Ele tem um livro chamado A Galáxia de Gutenberg. Nesse livro, Marshall McLuhan vai falar especificamente sobre a tipografia, ou como a inserção da tipografia trouxe uma transformação muito grande nas relações entre as pessoas, na relação que as pessoas estabeleciam com a escrita, na relação que as pessoas estabeleciam com o conhecimento e também com a escola. O segundo livro é o livro do Pierre Levy e ele chama Cybercultura. Então ele vai mostrar para nós como que essa inserção de tecnologias afeta o nosso cotidiano, porque nós precisamos, na verdade, a tecnologia, ela está tão presente no nosso cotidiano que muitas vezes a gente não se dá conta, mas é muito importante que a gente pense como utilizar da maneira mais efetiva essa tecnologia. Então, a tecnologia, de alguma maneira, é uma extensão do nosso corpo. A gente pensa, nós somos os mentores intelectuais, nós professores, ainda continuamos preparando as nossas aulas, continuamos pensando qual a melhor metodologia, qual o melhor caminho para a apresentação da nossa aula, para as discussões, na verdade, na nossa sala de aula, mas as tecnologias são uma espécie de prolongamento, elas nos auxiliam nesse processo, né? Então é importante que a gente seja, sim, mentor intelectual, mas que saiba utilizar da melhor maneira possível esses recursos tecnológicos. Então, como vocês viram aí, são muitos temas que esses autores trazem e eles estão diluídos nas nossas aulas, então a gente sempre vai recorrer a esse arcabouço teórico, assim como outros artigos também que eu gosto de trazer para vocês, sempre ao final das nossas discussões. Bom, dito isso, a gente vai para o quadro agora, então, só para mostrar para vocês quais serão os pontos que serão tratados aqui na aula, e aí sim a gente parte para situações problemas. São 4 situações problemas, a gente vai então para a primeira logo mais. Vamos lá. Bom, então aqui, como vocês viram aí no vídeo de abertura, o título da nossa aula, Tecnologias e Educação, Desafio Docente. Nós vamos tratar, primeiro, do tema Tecnologia no contexto histórico e contemporâneo. Então a gente vai tentar entender de que forma que a tecnologia foi sendo transformada, ela foi evoluindo com o tempo, e evoluindo no sentido de sendo transformada para se adaptar ao novo contexto. E aí a gente vai ter um foco maior, contemporaneamente, né, como que essas tecnologias da informação e da comunicação estão presentes no nosso cotidiano. Um outro tema que será tratado aqui é o uso das tecnologias no Brasil. Então, quais os investimentos têm sido feitos pelo governo federal, estadual e também municipal, e de que forma que nós, professores, estamos nos apropriando dessas tecnologias aqui no nosso contexto. Terceiro tema, as tecnologias e os paradigmas educacionais. Como vocês viram aí, sempre que surge alguma mudança, sempre que surge uma nova tecnologia, ela altera as relações sociais e também altera as relações dentro do processo de ensino e de aprendizagem. Então a gente vai entender um pouco melhor o que significa essa expressão paradigma e qual o paradigma educacional atual, ou de que forma que as tecnologias da informação e da comunicação alteraram esses paradigmas educacionais. Quarto ponto, desafios contemporâneos. Então a gente sabe que a tecnologia traz muitos benefícios, ela pode ser uma grande ferramenta, uma grande aliada no processo de ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo ela traz alguns desafios. Por exemplo, como utilizar de uma maneira efetiva essas tecnologias em sala de aula. E aí então a nossa situação geradora de aprendizagem. Supondo que a escola onde você começará a sua carreira não emprega novas tecnologias na sala de aula. Frente a uma realidade hipotética como essa, vamos estudar juntos conceitos importantes para que você possa aplicá-los na sua nova realidade profissional. Bom, então aqui só quero destacar qual será o foco da nossa discussão, né? Que são os conceitos, que são ideias que são importantes para que a gente possa, então, introduzir essas discussões sobre o uso de tecnologias em sala de aula. Como eu disse para vocês, essa discussão vai muito além de um tutorial de como utilizar essa ou aquela ferramenta, mas principalmente trazer elementos que nos permitam refletir sobre o surgimento, sobre a utilização e sobre os caminhos possíveis para os usos de tecnologias. Bom, dito isso, então, a gente vai para a nossa primeira cápsula da aula de hoje, para daí sim a gente partir para a nossa primeira situação-problema. Vamos lá! Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis.
Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Agora sim, a nossa primeira situação problema da aula de hoje. Vamos para ela. Bom, situação problema 1. Como você é um dos professores mais novos da escola, a coordenação pediu para que todos os novos contratados elaborassem uma apresentação com o objetivo de atualizar seus colegas sobre o que é tecnologia. Você ficou designado para apresentar os conceitos de tecnologia e sua história no mundo. Não é uma tarefa fácil, né? Porque, primeiro, é um ambiente novo, que você, enquanto um professor recém-contratado, está chegando, então você precisa conhecer a dinâmica dessa sala de aula, conhecer a dinâmica dessa comunidade escolar, dessa escola, e aí propor uma atividade para que os outros professores, os companheiros de trabalho, também possam compreender essas novas concepções sobre tecnologia, ou entender o que é tecnologia e como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a definição, ou o conceito, e também a história das tecnologias no decorrer dos anos. Então, vamos começar essa discussão trazendo a etimologia ou a origem da palavra tecnologia. Vamos ao quadro, por favor. Bom, primeiro ponto. A palavra tecnologia, ela vem das expressões tecné e logos. Tecné significa técnica e logos, argumento ou razão. Logo, a palavra tecnologia, ela já está muito mais ampla, ou a definição de tecnologia já fica muito mais ampla do que a gente entender apenas como um aplicativo ou como uma plataforma. É a plataforma, sim, é o uso da técnica, sim, mas também a apropriação crítica desse recurso, ou a gente tentar compreender de que forma essa técnica vai ser utilizada em determinado contexto. Então, eu trouxe aqui para vocês uma definição bem curtinha da palavra tecnologia e diz o seguinte: todo conjunto de conhecimentos, tecnologia é todo conjunto de conhecimentos, razões em torno de algo e ou maneiras de alterar o mundo de forma prática, com o objetivo de satisfazer as necessidades humanas. Então, olha só, como eu disse para vocês, a palavra tecnologia não está ligada estritamente à técnica, mas também a um conjunto de conhecimentos. Quando a gente fala sobre esse conjunto de conhecimentos, a gente já está dizendo de uma maneira diretamente relacionada à ideia de que nós precisamos refletir sobre essa nova ferramenta, refletir sobre esse novo instrumento. Porque muitas vezes o que acontece, a gente conhece uma nova ferramenta e nessa ânsia de usar um novo recurso, ou mesmo até por uma demanda da escola, a gente já quer fazer o uso dessa ferramenta de imediato. Mas é muito importante que a gente conheça, primeiro, o funcionamento dessa tecnologia, pensando nessas características técnicas mesmo, a apropriação técnica desse recurso, para não ter problemas durante as aulas, mas também a gente precisa entender de que forma que essa tecnologia ela vai servir como instrumento para o processo de ensino e de aprendizagem. Será que essa ferramenta que eu decidi usar na minha aula, ela é a mais adequada para aquela discussão, para aquele objetivo pedagógico? Então, muitas vezes, e até esses autores que vocês vão conhecer durante as nossas aulas, eles discutem muito, é que toda tecnologia que surge, as pessoas ficam muito impressionadas. E aí a gente começa a usar essa tecnologia de uma maneira quase que indiscriminada, né? A todo custo, a gente quer usar essa tecnologia, a gente quer saber como ela funciona, e muitas vezes nessa ânsia, nessa ansiedade de utilizar essa nova tecnologia, a gente esquece do mais importante, que é o objetivo pedagógico. Por isso que a gente sempre começa a nossa aula aqui discutindo a definição de tecnologia, que é a técnica, mas também os argumentos, as reflexões em torno da utilização dessa técnica. A gente vai ver daqui a pouquinho como que essas tecnologias foram sendo alteradas ou desenvolvidas ao longo do tempo, e a gente vai perceber que para cada contexto histórico existe uma tecnologia que surge para atender determinadas demandas. Então, a tecnologia precisa estar a serviço de um grande objetivo, e cada período da história tem um objetivo distinto, como a gente vai ver também aqui durante a nossa aula. Vamos voltar para o quadro, por favor.
Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, tecnologia, então essa apropriação técnica e também crítica dos recursos, ela acontece há muito tempo, né, em contextos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente pensa em tecnologia, a escrita é uma tecnologia. Os tipos móveis também são uma tecnologia. Inclusive, os tipos móveis, eles são o foco das discussões do Marshall McLuhan, que é esse autor que embasa, né, teoricamente, as nossas aulas aqui. As plataformas digitais interativas, que são as mais comuns, as mais utilizadas por nós, ou pelo menos as mais recentes e que a gente tem discutido muito mais, elas também são tecnologias. Então é importante que a gente perceba que tecnologia é todo o recurso que de alguma maneira facilite o nosso cotidiano. Das mais simples às mais complexas também. E aí eu trouxe aqui para vocês uma discussão sobre as revoluções industriais e o desenvolvimento tecnológico. É importante sempre a gente contextualizar, porque nós tivemos, por exemplo, 3 revoluções industriais. E essas revoluções começam a ser descritas, começam a ser estudadas, ou começam a acontecer, na verdade, a partir do século XVIII. E tem um livro que é muito importante, de um historiador chamado Hobsbawm. E o livro chama A Era das Revoluções. E aí ele faz uma discussão dessas revoluções que acontecem entre os anos de 1789 e 1848. E o que ele vai discutir sobre essas revoluções, incluindo as revoluções industriais, que a gente vai passar rapidamente aqui, é a ideia de que, nesse período, né, a partir do século XVIII, ficou muito nítido o poder produtivo das sociedades humanas. Então, essa capacidade do ser humano, essa capacidade que o ser humano tem de transformar determinados contextos ou de transformar matérias-primas em tecnologias, em recursos que possam facilitar o seu cotidiano. E aí a gente pode pensar, por exemplo, lá na Idade Média, a gente pode pensar numa charrua, que é uma ferramenta utilizada durante o processo de produção de alimentos, né, para fazer os sucos, os buracos onde as sementes serão plantadas. E a gente pode pensar numa plataforma digital, num AVA, por exemplo, que vocês utilizam cotidianamente. Todos esses recursos são tecnologias e elas são muito próprias, elas surgem, elas emergem de um contexto muito específico. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas antigamente os computadores eram muito ruins, ou as tecnologias que existiam eram muito ruins porque os computadores eram mais lentos, ou porque existiam menos recursos. Na verdade, essas tecnologias foram criadas dentro de um contexto técnico que era possível e também dentro de um momento específico, para atender uma demanda específica. Então, por exemplo, se a gente for pensar nos primeiros computadores, eles eram enormes, eles ocupavam salas inteiras e eles eram muito restritos, só grandes empresas tinham acesso a isso. Com o passar do tempo, as empresas foram percebendo e foi existindo também uma nova demanda para que as pessoas tivessem os seus próprios computadores pessoais. Então a tecnologia foi evoluindo a ponto daquelas grandes máquinas poderem de alguma maneira serem diminuídas. Os recursos tecnológicos mais avançados, permitindo que computadores menores pudessem estar dentro das casas das pessoas. E isso altera a dinâmica. Se a gente pensar, por exemplo, no livro do Marshall McLuhan, ele fala isso em relação à tipografia. Ele fala, antigamente, as pessoas não tinham acesso a livros, porque os livros eram muito caros, né? Só pessoas que tinham como pagar por esses livros, ou grandes instituições tinham como ter acesso a esses livros, porque não existia uma reprodução. Existiam os copistas, pessoas que copiavam os livros, né? Eram manuscritos. Isso levava muito tempo e era muito caro. Isso também significa que poucas pessoas tinham acesso a livros, pouco acesso à leitura também. A partir do momento que os tipos móveis surgem, que a tipografia surge, há uma popularização dos livros e há também uma nova relação com o processo de ensino e de aprendizagem. Então, um número maior de pessoas tem acesso a livros e se relacionam diferente com o exercício da leitura, por exemplo. Com as tecnologias digitais e interativas, acontece mais ou menos da mesma forma. Por quê? Com o surgimento dessas tecnologias da informação e da comunicação, um número muito maior de pessoas, por exemplo, teve acesso a outros recursos ou tem acesso a outras informações que não teriam se essas ferramentas não tivessem sido inventadas. Então, é muito importante que a gente perceba o contexto que essas tecnologias estão sendo criadas e quais as transformações que acontecem na sociedade em decorrência do seu uso, né, do seu surgimento e do seu uso também. Então, pensando nas revoluções industriais e pensando também nessa discussão feita pelo historiador Hobsbawm, é muito interessante a gente perceber que foram as revoluções industriais que trouxeram essa concepção, essa ideia de que o ser humano é capaz de transformar
ou na verdade uma discussão em torno disso, né? Que os seres humanos são capazes de transformar, ou têm um grande potencial de transformar a sociedade em que eles estão inseridos a partir do surgimento ou da invenção, da criação de um novo recurso, de um novo instrumento, de uma nova tecnologia. Isso fica muito mais evidente durante esse período, já no século XVIII, porque a Revolução Industrial fez com que a gente percebesse, de fato, uma transformação em larga escala. Então, não só nos países onde a Revolução Industrial aconteceu de início, por exemplo, Inglaterra ou França, mas grande parte do mundo sentiu os impactos dessas novas tecnologias que surgiram durante o século XIX. Isso não significa, por exemplo, que as tecnologias que surgiram antes eram menos importantes, pelo contrário. Toda tecnologia surge dentro de um contexto próprio e elas são utilizadas por essas pessoas e isso altera também a relação social entre as pessoas. Então, em vários momentos da história, a gente percebe que alguns instrumentos foram criados e tiveram uma repercussão muito maior ou tiveram uma amplitude maior, como foi o caso com as revoluções industriais e os equipamentos que foram surgindo por ali. Então, a gente vai dar uma olhada no que surgiu nessas revoluções, nas 3 revoluções industriais que nós passamos, e a gente vai tentar entender um pouco melhor esse processo de desenvolvimento das novas tecnologias. Então vamos voltar para o quadro, por favor. Como eu tinha dito para vocês, as revoluções industriais e o desenvolvimento tecnológico ficam mais evidentes durante o século XVIII, com o início das revoluções industriais. Mais uma vez, isso não significa que não existia um desenvolvimento tecnológico antes, mas que a partir do século XVIII existiu, ou ficou muito mais evidente, esse potencial produtivo das sociedades humanas e essa ascensão de uma sociedade que é capaz de transformar um contexto de uma maneira muito ampla. Então aqui, a primeira revolução industrial. Nesse período houve a criação da máquina a vapor e desenvolvimento da indústria do ferro. Na segunda revolução industrial, teve o desenvolvimento da indústria química, a utilização do petróleo e a invenção do telefone. Já na terceira revolução industrial, houve o desenvolvimento e a intensificação da microeletrônica. Bom, quando a gente fala, então, desse desenvolvimento tecnológico no decorrer dos anos, eu estou querendo dizer que, com o passar do tempo, essas pesquisas voltadas para tecnologias que têm uma amplitude muito maior, ou que atingem um público muito maior, vai ficando mais evidente. Para nós é muito importante a gente perceber a importância do desenvolvimento e da intensificação da microeletrônica, porque foi a partir do desenvolvimento da microeletrônica que esses computadores portáteis, os computadores pessoais, puderam ser vendidos ou puderam ser produzidos em larga escala, chegando num número muito maior de pessoas. Então, mais uma vez, é muito importante que a gente perceba não só a tecnologia de uma maneira isolada, mas qual é o contexto de criação dessa tecnologia e de que forma que ela altera as relações sociais das pessoas que convivem com ela, que utilizam essas tecnologias. Dando um exemplo bem simples, se a gente for pensar no nosso cotidiano, antes do surgimento dessa popularização dos recursos, dessas plataformas digitais, era muito comum que a gente enviasse, por exemplo, cartas para os nossos amigos, ou que a gente se reunisse muitas vezes na casa de um ou de outro para conversar, ou se a gente quisesse dar um recado, por exemplo, para alguma pessoa, a gente iria até essa pessoa, até a casa dessa pessoa. Com essa popularização, a gente percebe que a nossa forma de comunicação é completamente modificada. Ela é muito mais ágil, porque a gente consegue se comunicar por meio de uma mensagem, né? Então, as mensagens chegam muito mais rápido. Então, existe uma agilidade na comunicação. E se a gente está falando que o desenvolvimento da microeletrônica permitiu a popularização dessas plataformas digitais, transformou a forma de comunicação, a gente também precisa entender de que forma que essa diferença na comunicação, essa mudança da comunicação, trouxe mudanças também para a forma como nós nos comunicamos em sala de aula com os nossos alunos. Então, quando a gente fala de inserção de tecnologias, e aí pensando já no contexto educacional, a gente precisa perceber que há uma dinâmica muito diferente dentro de sala de aula, ou dentro da comunidade escolar de um modo geral.
Porque os nossos alunos, né, os nativos digitais, eles nasceram em um contexto que essas tecnologias já existiam. Então, eles têm uma familiaridade muito maior com o uso desses recursos. E esses recursos alteram a dinâmica. A comunicação fica mais ágil. Então, se antes a gente demorava algumas horas para fazer uma pesquisa, buscando em grandes livros em biblioteca, hoje eles têm acesso à informação de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida. E um número maior de informações também. Então, quando a gente vai pensar em planejar as nossas aulas ou discutir alguns temas com nossos alunos em sala de aula, a gente precisa pensar também que a forma como os nossos alunos pensam, a maneira como eles entendem o que é estudo, já é muito diferente. A maneira como eles pesquisam também é diferente do que há anos atrás, do que há alguns anos. Então, é muito importante que a gente perceba a alteração dessa dinâmica. E entendendo que existe uma alteração dessa dinâmica, o que eu posso fazer para atender esse aluno em sala de aula? Como precisa ser a minha comunicação em sala de aula para que não exista uma lacuna entre a forma como eu falo e a forma como meu aluno recebe essa informação. Um outro ponto importante e que foi mostrado também no vídeo de abertura para vocês é que a gente não existe mais essa visão de que o aluno é passivo, de que o aluno ouve o que o professor traz para essas discussões só. Na verdade, o aluno ele interage o tempo todo com o professor. E é importante que isso aconteça, porque existe um novo paradigma educacional que considera que esse aluno também participa desse processo de construção do conhecimento. Então, não é o professor fala e o aluno ouve. Existe uma dinâmica muito diferente dessa comunicação. O aluno participa o tempo todo desse processo de construção do conhecimento. Ele interage o tempo inteiro. E isso é, de alguma maneira, um reflexo ou um resultado dessa nova forma de comunicação trazido pelas plataformas digitais interativas. Então, vocês percebem o caminho que eu trouxe para vocês para que a gente pudesse entender essa transformação na relação entre professor e aluno? A gente está falando nessa primeira aula sobre o desafio docente, mas antes que a gente pense no contexto de sala de aula, a gente precisa entender essa contextualização, né? Como surgem as tecnologias, quais são as alterações mais comuns que são perceptíveis na comunicação com a inserção de um novo recurso, de uma nova ferramenta. Pensando enquanto um professor, como que eu posso então utilizar essas ferramentas dentro de sala de aula? Quais são as alterações nessa dinâmica que são relevantes para quando eu penso em planejar a minha aula? Então, são vários aspectos que são importantes aqui para nós. A gente sempre vai retomar esse papel, ou a importância do papel do professor nesse processo de ensino e de aprendizagem com as tecnologias. Ainda que o nosso foco, essa discussão sobre a formação docente, seja nessa primeira aula, a gente sempre vai retomar, porque é muito importante. A gente sempre vai falar de caminhos possíveis que nós, professores, podemos trilhar para a inserção dessas tecnologias de uma maneira efetiva. Vamos voltar para o quadro, por favor. Bom, então a gente falou sobre o surgimento de novas tecnologias, a gente falou a importância das revoluções industriais para que a gente pudesse refletir sobre essa nova forma de pensar os recursos tecnológicos, entendendo que os recursos tecnológicos têm uma amplitude muito grande, então esses recursos atingiram várias esferas, então as esferas políticas, sociais, econômicas, educacionais, e que isso precisa ser levado em conta quando a gente pensa na inserção de tecnologias no contexto educacional. E aí eu trouxe aqui para vocês uma imagem que mostra a relação homem-máquina. Então, a forma como nós nos relacionamos com a tecnologia e, ao mesmo tempo, a relação que nós estabelecemos com outros indivíduos. Então, de acordo com Pierre Levy, que tem esse livro que eu comentei com vocês, chamado Cybercultura, ele traz essa discussão, a relação homem-máquina ou homem-ferramenta e também a relação homem-homem. Ele fala dessa transformação dessas dinâmicas sociais. Nós não nos comunicamos mais como acontecia antigamente, como acontecia há 20, talvez 30 anos. A gente se comunica de uma outra forma, é uma comunicação muito mais ágil, uma comunicação que tem vários elementos que fazem parte dessa interação e que precisam ser levados em conta. Então essa é uma discussão interessante que o Pierre Levy, no livro Cybercultura, traz para nós.
Bom, dito isso, né, a gente falou um pouco sobre o surgimento da palavra, na verdade, a definição da palavra tecnologia. A gente falou um pouco sobre a transformação da tecnologia no decorrer dos séculos, né, no decorrer dos anos, e como essas tecnologias passaram a ter uma amplitude muito maior, ou chegar a atingir várias esferas da sociedade, econômica, política, social e também educacional. E a gente também comentou sobre essa relação homem-máquina e homem-homem, pensando então sobre essas transformações nas dinâmicas sociais. Agora, então, a gente vai para a resolução, ou um caminho possível para a gente pensar nessa resolução da situação-problema que foi colocado aqui no início das nossas discussões. Vamos, então, para o quadro, por favor. Bom, pensando em um caminho possível para a resolução dessa situação-problema, trouxe aqui uma frase de destaque que talvez sintetize essa ideia, né? Tecnologia não é só computador e celular, ela vai muito além disso. E o significado da palavra tecnologia abarca o conjunto de conhecimentos necessários para desenvolver novas ferramentas a fim de sanar problemas cotidianos. Então, como a gente estava dizendo, a palavra tecnologia significa ou abarca os aspectos técnicos, de tecné, e também os aspectos conceituais, ou os argumentos, as reflexões em torno dessas técnicas. Então, o significado da palavra tecnologia, aqui para nós, é muito mais amplo do que o que a gente costumava atribuir. Outro ponto que foi discutido também a partir daquela situação-problema, da primeira situação-problema da aula de hoje. Em cada período da história, criamos mecanismos e ferramentas para solucionar problemas cotidianos. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de transformar determinados contextos, de transformar matérias-primas e sempre tentando sanar problemas que são cotidianos. Então, sempre existe uma demanda específica de cada período da história, em cada região. E aí os seres humanos têm essa capacidade, né? São os mentores intelectuais dessas ferramentas que são criadas para sanar esses problemas cotidianos. Para além das ferramentas, é primordial conhecer as transformações nas dinâmicas sociais.